Louvado seja Deus, que em todo tempo ainda temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Em todo tempo temos a oportunidade de buscar o conhecimento do nosso Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia também nos diz que bem-aventurados são todos aqueles que dão ouvidos à palavra da profecia, ou seja, da palavra de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus serão bem-aventurados. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta que o homem é preciso crer para que seja salvo. Louvado seja Deus. E nenhum outro há salvação fora de Jesus Cristo. Somente em Jesus o homem encontra salvação. A salvação não está nos homens, a salvação não está na religião, a salvação não está no padre, no pastor, no Papa, em Buda, em Maomé, em Chico Xavier. A salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois quando Jesus Cristo veio à terra, Jesus Cristo veio libertar o homem da prisão do pecado e trazer ao homem a possibilidade de ver o reino de Deus. Louvado seja Deus que Jesus Cristo veio libertar e também salvar a todos aqueles que creem no seu nome, Jesus, no seu nome. É em Jesus Cristo que o homem obtém salvação. Somente em Jesus. Não há outro. Não há outro fora dele que o homem possa se salvar. Ainda que o homem natural e terreno aponte um outro qualquer, não há. Pois Deus deu a Jesus Cristo um nome que está sobre todos os nomes, ao qual o homem possa se achegar a Ele através da fé, para que seja salvo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus, o Pai, e a humanidade. É preciso voltar-se a Jesus Cristo pela fé, a fé no Filho de Deus. Pois sem fé é impossível de agradar a Deus. É necessário a fé, porque Deus requer de todo pecador perdido, primeiramente, a fé no seu Filho. A fé no seu Filho Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é arrependimento. Pela graça de Deus, o homem tem que se arrepender e se converter dos seus pecados, para que seja salvo. É necessário o homem se arrepender e se converter a Jesus Cristo, tomar uma nova direção, deixar a vida de pecado, deixar a vida de religiosidade, porque religião não salva, religião nenhuma salva, muito menos a evangélica. Não há salvação no que vem da religião. A religião só põe fardos nas costas dos homens. É por isso que os homens devem tanta separatividade,
Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Um é de Paulo, um é de Pedro, um é de Maria. Mas muitos não são de Jesus Cristo, pois dão ouvidos a doutrinas de homens que revelam essas religiões. Jesus Cristo não veio implantar uma religião, Jesus Cristo veio libertar e salvar, e fazer com que o homem, em vida mesmo aqui na terra, possa ver o reino de Deus dentro de si. Louvado seja Deus. Jesus Cristo não veio apresentar a ninguém mais uma religião. Quem apresenta a religião são os religiosos, seus líderes. Jesus Cristo não apresenta a religião. Jesus Cristo apresenta o Pai, porque Deus revela no seu Filho a sua vontade. Louvado seja Deus. Bem-aventurados são os que creem, porque hoje temos a oportunidade ainda, porque a porta da graça está aberta, de termos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo dentro dos nossos entendimentos. É preciso buscar o conhecimento, buscar a verdade. Aonde está a verdade, pregador? Está no templo? Está na religião? Não. A verdade está em Jesus Cristo. É por isso que eu não apresento placas, denominações, pois nada dessas coisas salvam. Eu não me identifico como uma religião. Não. Eu apresento Jesus Cristo, único e suficiente para a salvação eterna do pecador perdido. Louvado seja Deus. Onde se operou maior parte dos seus prodígios. Louvado seja Deus. E não se converteram arrependidos, dizendo. Jesus Cristo começou a ensinar diante das pessoas, e a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo começou a lançar em rosto, começou a dizer a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo ensinou acerca de aonde se operou a maior parte dos seus milagres, dos seus prodígios, dos seus feitos, mas a maioria não se converteram, não se deram por arrependidos. Louvado seja Deus. Aí Jesus Cristo vem dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti. Esse ai, quando a Bíblia nos relata, vindo através do Filho de Deus, o Senhor Jesus, e também dos profetas, e também dos discípulos, significa, numa vida vindoura, juízo de Deus. Por não terem feito, por não terem se arrependido, não terem se convertido. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, cidade de Corazim. Aí Jesus continua: ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos
que se teriam arrependidos. Louvado seja Deus. Há muitos que se teriam arrependidos com pano de saco grosseiro e com cinza. É o arrependimento quando as pessoas seguiam naquele tempo, com panos de sacos e cinza. Jesus está falando se em Tiro e em Sidom tivesse feito tais milagres, tais curas, tais prodígios, tais feitos, se em Tiro e em Sidom tivesse feito o que o Senhor fez lá em Corazim, lá em Betsaida, teriam se arrependido, teriam se convertido dos seus pecados. Aí Jesus continua ensinando: por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus está ensinando que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo. Jesus Cristo tem um dia marcado do seu juízo. Seu juízo ao qual Deus colocou Jesus Cristo para estar assentado no trono nesse grande dia. A Bíblia vai também nos dizer o dia do juízo final. A Bíblia também nos diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem vai estar sentado no grande trono branco. O dia de juízo ao qual Deus julgará por meio de Jesus Cristo, seu Filho, todos os desobedientes na fé. Todos aqueles que não deram crédito na palavra de Deus. Todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Todos aqueles que amaram as trevas, porque é verdade. Um dia de juízo ao qual Deus também julgará a igreja apóstata, que também estará no meio. Porque Deus revelará as más obras, as obras que Deus rejeitará de todos aqueles que fizeram para o homem, não fizeram para Deus. Todas as obras negativas, as obras que Deus rejeitará, obras reprovadas, obras para homens, que glorifica homens, não a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem estará no dia do juízo final e vai julgar a todos. Vai julgar o pequeno, o grande, o forte, o fraco, o pobre, o rico. Julgará todas as nações. Também julgará uma igreja apóstata, uma igreja que se apostatou da fé, criando divisão,
seguindo a homens, doutrinas de homens, que a maioria das vezes vai na contramão da verdade, obedece estatutos, e na maioria das vezes os estatutos infringem as leis de Deus, vão na contramão da lei de Deus, e o homem fica sem observar. O homem segue a homens, segue a líderes religiosos. É por isso que Jesus Cristo não veio trazer religião. Desde aquela época Jesus pregou contra os religiosos. Quem eram os religiosos pregadores naquela época? Os religiosos eram aqueles que professavam o nome de Deus, o nome do Messias em vão, que colocava fardos nas costas dos homens, que desviavam o povo de Israel da verdade, por seus interesses, por doutrinas de homens. Esses são os religiosos daquela época. E os religiosos de quem você fala nessa passagem, pregador? Os religiosos são aqueles que professam o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, na maioria das vezes com doutrinas de homens, sem se atentar para a palavra de Deus, pregam textos isolados, omitem textos bíblicos, fazendo assim uma meia-verdade. Mas Jesus Cristo não veio trazer para nós uma meia-verdade. Jesus Cristo veio trazer a verdade de Deus revelada na sua palavra. Louvado seja Deus. Também estará naquele dia uma igreja apóstata, uma igreja que se apostatou da fé, pregando religião, ponhando fardo nas costas das pessoas, se dizendo servir a Deus. Deus tem que fazer morada dentro de nós. A igreja de Cristo é em espírito e em verdade. A igreja de Cristo não é um templo, não é um auditório. A igreja de Cristo são pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, assim como disse Jesus, aí ali ele estará. Deus tem que fazer habitação, morada, através do Espírito Santo, pela fé, dentro de mim e dentro de vós. Aí sim nós seremos a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não se representa por um estatuto de uma denominação. É por isso que vemos tanta bagunça, tanta contradição, um brigando com o outro, um com desavença com o outro. Ah, eu sou de A, eu sou de B. Será que haverá mais de um céu para o homem habitar? Será? Será que Deus criou um céu diferente para os salvos em Jesus Cristo para habitar? Aonde vai parar o homem com a sua ignorância, com a sua religiosidade? É por isso que é preciso voltar ao conhecimento, à palavra de Deus, e ver o que estamos seguindo, o que estamos servindo, se estamos servindo a homens, se estamos servindo a religião, a estatutos de denominações, pois nada dessas coisas salva a alma do homem. Jesus Cristo veio para trazer um fardo leve, mas para isso é preciso ir até Ele. Pois Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Assim, um céu para se habitar através de Jesus Cristo. Há um céu, uma vida vindoura,
mas também haverá também um juízo eterno, que após o juízo haverá a separação final de Deus, ao qual o homem sofrerá a segunda morte, morte espiritual. E a Bíblia nos diz que o homem será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas muitos negam Jesus Cristo através de seguir uma religião, o que diz uma religião. O lago de fogo não existe. O inferno não existe. Só se for na Bíblia dos tais. Só se for no conhecimento dos tais. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o que mais alertou e exortou em relação ao inferno. Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, quando passou pelas cidades de Corazim e Betsaida, fazendo prodígios, fazendo milagres, curando, libertando, expulsando demônios, mesmo assim muitos não se converteram. Muitos não se converteram. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aí Jesus continua: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria permanecido até hoje. Louvado seja Deus. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Aí Jesus continua ensinando a respeito de Cafarnaum, porque lá Jesus operou vários milagres, vários prodígios, mas mesmo assim aquela geração incrédula, não se converteram. Jesus operou tantos milagres, tantos prodígios, mas mesmo assim, muitos não creram, muitos não se converteram às palavras de Jesus, aos feitos de Jesus. Aí Jesus diz que será abatida até o inferno. Muitos serão mortos espiritualmente, pois não creram, não se converteram a Jesus Cristo. Aí Jesus continua: se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje, até os dias de hoje. Ou seja, se nas cidades que Jesus não pregou a palavra,
Se nas cidades ao qual não se pode ouvir das verdades de Deus, tivessem assim a oportunidade de ouvi-las, Jesus diz que muitos teriam se arrependidos, voltado para Deus. Louvado seja Deus. Não que o homem seja incentivado a ficar na sua ignorância e não buscar a Deus. Mas o que Jesus Cristo está dizendo, que aqueles que têm a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, aqueles que ouvem, aqueles que hoje nos últimos dias têm a revelação da palavra, que se pode chegar até os ouvidos, que se pode buscar ao conhecimento, eles terão, se não se arrependerem, maior juízo diante de Deus. Louvado seja Deus. É por isso que eu não me canso, pela graça de Deus, toda oportunidade de estar anunciando as verdades de Deus. As verdades que saem da boca de Deus, revelada na pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho por incumbência, por ordenança, anunciar as boas novas da salvação. As boas novas sem maquiagem, as boas novas sem filtro, que muitas das vezes o homem, a religião põe e estampa nas caras das pessoas, dizendo pregar a verdade. As boas novas da salvação é Jesus Cristo. É o arrependimento seguido da fé. Porque o próprio Senhor Jesus diz: arrependei-vos e convertei-vos dos maus caminhos. E essas boas novas da salvação, pela graça de Deus, eu não me canso em todo tempo, ao qual Deus me dá a oportunidade de anunciar em alguma parte de Americana e da região as suas verdades. Somente as Escrituras, do jeito que elas são. Mas muitos não querem pregar essa verdade, muitos não querem pregar da maneira que se deve, pois tem seu guia religioso, não tem Jesus Cristo como único, e se dizendo pregar a verdade, pregam heresias, falsas doutrinas, doutrinas de homens, que colocam o homem no pedestal. Aí fica o evangelho egocêntrico, o evangelho que não liberta as pessoas, muito menos salva a alma do homem. Todo servo do Senhor Jesus, todo aquele que se diz discípulo de Jesus, tem compromisso somente com as verdades de Deus, não com a mentira. Pois a Bíblia em todo tempo nos ordena
para denunciar o pecado, pregando a verdade. Que o homem tem que se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e deixar uma vida de pecado, deixar o mau caminho, ter uma separação, que ela vem através da fé e o Espírito Santo. O homem tem separação das trevas, tem separação do mundo, para viver uma vida com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e a sua palavra. O homem tem que ter santidade, porque diz a palavra de Deus: sem santidade ninguém verá Deus, sem a separação do mundo ninguém verá Deus. Louvado seja Deus. Mas os homens, como nos dias de Jesus, como Jesus operou prodígios e milagres naquelas cidades, curas e libertações, o homem tem os mesmos sinais nos dias de hoje. O homem é curado, o homem obtém uma cura, mas não glorifica o nome de Deus através das suas obras. O homem não glorifica primeiramente uma religião, o homem glorifica deuses pagãos que nada podem fazer para a vida das pessoas. O homem dá a glória para o homem, dá a glória para ídolos, imagens de esculturas, menos para Deus. É por isso que haverá menos rigor para cidades que não ouviram, muitas delas não terão oportunidade de receber a Jesus Cristo e a sua palavra, de ouvir a verdade de Deus, do que para essa geração ao qual estamos vivendo. Uma geração de incrédulos, vem a palavra de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, mas não creem, não se convertem, não se arrependem dos seus maus caminhos, preferem seguir a religião, líderes religiosos, ouvir a voz de um líder, mas menos a voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que haverá maior rigor para essa geração, para essa cidade de Americana, do que para aquelas cidades a qual Jesus relata. Haverá maior rigor, porque em todo tempo muitos podem ouvir a palavra de Deus e se arrepender e crer em Jesus Cristo e a sua palavra, e ter a libertação, ter a salvação, poder ver o reino de Deus dentro de vós, mas não se arrependem, não se convertem. Louvado seja Deus. Haverá maior rigor, haverá maior rigor, haverá maior juízo para tantas nações,
para tantas cidades, para tantos incrédulos, que têm a oportunidade de ir a algum lugar ouvir da palavra de Deus como ela é, mas não se arrependem, não creem no Filho de Deus. Louvado seja Deus. Preferem seguir os maus caminhos, seguir no que diz a religião. Religião nenhuma salva a alma do homem. Nenhuma. O apóstolo Paulo disse que nenhuma religião salva. Mas mesmo assim o homem, através de um líder humano, prefere seguir o que diz a religião. A minha religião diz isso, a minha diz isso. O que eu estou pregando é Jesus Cristo, livre de fardos da religião. Jesus Cristo, o único que pode me ajudar e ajudar a vós a carregar o fardo das nossas costas, o fardo da religião. É o único que pode ajudar o homem a ser liberto da prisão do pecado, porque o fardo de Jesus Cristo é leve. O jugo da religião é pesado. Eles matam um pecador perdido, depois atam fardos pesados que o homem não consegue seguir, através das suas doutrinas, de homens. Jesus Cristo veio para libertar da escravidão do pecado e de toda a religiosidade que o homem coloca nas costas dos homens. Louvado seja Deus. Jesus Cristo trará grande juízo sobre essa cidade e também de todas as cidades e nações que não creem na revelação de Jesus Cristo que está na sua palavra. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade na terra. Aonde nós vamos parar sem se converter a Jesus Cristo? Aonde? Aonde o homem pode parar sem se arrepender e se converter dos maus caminhos fora de Jesus Cristo? Eu digo a vós, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida, e ninguém vai até Deus o Pai a não ser por mim. Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Só nele. E nem o outro há salvação. Não é por meio de aparecida, de ídolos, imagem de esculturas. Não é por meio de Pedro, de João, de Maria, que o homem vai chegar até Deus salvo. Não. É por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus.
É por meio da fé. Quando o homem se arrepende e se converte ao Senhor, ele crê nas palavras de Jesus Cristo e decide, através da fé obediente, seguir a Jesus Cristo e também a sua palavra. Aí sim o homem vai produzir obras dignas de arrependimento, as obras que Deus aceita. Mas o homem prefere seguir a idolatria, o homem prefere dar ouvidos a deuses pagãos, o homem prefere fazer tudo para agradar a religião, menos a Deus. É preciso se atentar para as verdades de Deus. Se estamos seguindo a Jesus Cristo ou se estamos seguindo as trevas. Porque toda doutrina que for dada ao homem fora de Jesus Cristo não vem de Deus, não provém do Senhor, é doutrinas de perdição. Louvado seja Deus. Caminho é Jesus Cristo. Caminho não é idolatria, não é ídolos pagãos, não é fazer sacrifícios de homens em vão, porque nada dessas coisas Deus recebe. Tem que se atentar para a palavra de Deus, se estamos seguindo verdadeiramente as Escrituras sagradas, se estamos seguindo verdadeiramente a Jesus Cristo, ou se estamos seguindo o que diz a religião. Porque religião nenhuma salva. O diabo é o pai das religiões. O diabo é o pai da mentira. É por isso que há tanta divisão no mundo, por causa das religiões que professam o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor, sem se atentar para as verdades de Deus. Elas seguem o seu entendimento, que diz o seu entendimento. Mas Jesus Cristo veio para libertar do pecado e para trazer salvação, e deixou uma ordenança: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. É preciso seguir a Jesus. Pela fé. É pela fé. É pela fé que se segue Jesus, sem fardos, sem estatutos que obrigam o homem, na maioria das vezes, a fazer o que não diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós vemos muitos religiosos pregando esse texto, mas será que estão realmente libertos? Porque se estivessem libertos, pregariam a verdade, não mentiras. Assim como disse Jesus,
usais sobre a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, assim será para essa geração e para todas as cidades que não derem crédito na palavra de Deus, pois tem a oportunidade de entrar pela porta de salvação, e a porta de salvação é Jesus Cristo, o único. E é pela fé, é preciso se arrepender e se converter dos maus caminhos. Aí o homem tem o perdão dos seus pecados, pois só Jesus Cristo perdoa pecados. Não é Aparecida, não é Maria, não é Pedro, não é Paulo. Só um ressuscitou. E tem o poder dado por Deus para perdoar pecados. Há sim um céu. E há sim um dia de juízo, o qual Deus trará maior rigor para aqueles que têm a oportunidade de se arrepender e não se arrependem. Caminha Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo é somente trevas, beco sem saída. Fora de Jesus Cristo é lago de fogo, enxofre. Fora de Jesus Cristo é inferno. Jesus Cristo é o único que pode libertar e salvar a alma do homem, perdoando seus pecados, dando ao pecador a oportunidade de ser justificado diante de Deus, no pleno relacionamento com Deus, através da fé. Não é através de religião, não é através de denominação, não é através de placas que o homem pode ser justificado. E através de Jesus Cristo, Filho de Deus. É através da fé que o pecador perdido só chega para Deus. Não é pela religião, não é pelo homem, não é através de obras humanas, é através da fé. Pois a fé, primeiramente, é o único requisito que Deus requer do pecador perdido: a fé em seu Filho.
É Jesus Cristo, Filho de Deus, que perdoa pecados. O pastor, o padre Chico Xavier não pode perdoar pecados, muito menos a religião. Caminha Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai perdoar o pecado do homem. É Jesus Cristo que vai justificar o homem diante de Deus. Fora de Jesus Cristo, o homem não pode, não consegue fazer nada a respeito da salvação. Hoje muitos têm a oportunidade de se arrepender e se converter dos maus caminhos para uma vida com Deus através de Jesus Cristo pela fé. Não é necessário seguir as religiões. É necessário ser obediente, tomar Jesus Cristo por fé e praticar a sua palavra, fazer as boas obras dignas que vêm através de uma vida de arrependimento e obediente à palavra de Deus, ajudando o próximo, amando o próximo. Mas muitos se enganam quando chega na questão da salvação, seguir a Jesus. Muitos acham, pois assim é pregado pelos religiosos, que seguir a Jesus é estar dentro do templo. Não é nada dessas coisas. Porque um templo não quer dizer relacionamento, não quer dizer união com Deus. Templo que é preciso todo homem arrependido ter a habitação do Espírito Santo, Deus fazendo morada dentro de mim e também dentro de vós. Ansiem andar com Deus. Mas muitos preferem seguir as doutrinas de homens, o que o religioso diz. Aí o homem ata fardos, o homem coloca fardos nas costas das pessoas, põe o jugo da religião. Aí o homem fica cansado, dizendo assim que servia a Deus. Servir a Deus em espírito e em verdade, não é com fardos, não é através de estatutos, de coisas que a Bíblia, na maioria, não tem. Aí fica seguindo doutrinas de homens, vão na contramão do Evangelho de Deus. É somente as Escrituras que elas são necessárias para a salvação do homem. Não é através de fardos que os religiosos colocam. Porque o apóstolo Paulo fala que a religião é tão somente fonte de lucro, só para ganhar dinheiro. Por isso que tem tantos líderes ricos
Tantos que dizem ser ministros de Deus, se dizem pastores de Deus, ricos nas costas das pessoas. Louvado seja Deus. Caminha Jesus Cristo. Caminha ir até Ele através da fé. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A religião põe um fardo pesado nas costas do homem, mas Jesus Cristo, Ele alivia o nosso fardo. Ele nos ajuda a caminhar numa vida com Deus, em segurança. Louvado seja Deus. Abandone as religiões, as doutrinas de homens, as doutrinas de demônios, como assim diz o apóstolo Paulo, e fique com Jesus Cristo, pois é somente Ele que tem vida eterna. Somente Jesus Cristo tem vida eterna. As obras humanas não podem salvar. Fazer o bem para as pessoas é dever de todos, mas enganam-se aqueles que seguem as religiões dizendo fazer obras boas. As obras fora de Jesus Cristo não salvam ninguém. Somente Jesus Cristo. Mas muitos dizem: respeita a minha religião. Que eu prego não é religião. Que eu prego é Jesus Cristo. E a palavra dele vai de encontro às mentiras do que dizem os religiosos. Louvado seja Deus. Haverá maior rigor para as cidades que tenham oportunidade de ouvir a palavra de Deus, pois tenha as verdades de Deus reveladas nas Escrituras. Muitos veem milagres feitos por Deus, mas acham que o milagre, essa dádiva dada por Deus, já estão salvos. É preciso buscar o conhecimento de Deus e ficar liberto das trevas. Porque o milagre é para que o homem se arrependa e se converta ao Senhor. É preciso se arrepender e se converter a Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é: arrependa-se e se converta ao Senhor. Tome um novo caminho, um caminho de paz com Deus e segurança. Mesmo em meio ao mundo caído, temos paz com Deus, temos segurança com Deus, de todos aqueles que creem e se achegam a Jesus Cristo pela fé. Louvado seja Deus. Os ídolos pagãos não salvam.
As imagens e esculturas são abominação diante de Deus. Não há reencarnação. Reencarnação é demônio. De nada adianta ter uma vida servindo as imagens de escultura. De nada vai adiantar. De nada vai adiantar uma vida servindo a demônios. Que assim diz a Bíblia. Espiritismo é demônio. Idolatria, imagens de esculturas e abominação diante de Deus. É só olhar para os mandamentos de Deus. Mas muitos preferem rasgar os mandamentos de Deus em seus entendimentos. As boas, as obras feitas pelo homem não pode salvar. Para que o homem assim não venha se gloriar em seus feitos. Caminho é Jesus Cristo. Caminho não é idolatria. Caminho não é espiritismo. Caminho não é a maçonaria. Porque é a religião que se diz pregar a verdade. Eles fizeram aliança com a idolatria. Eles também fizeram aliança com a maçonaria. E vão na contramão das verdades de Deus. É preciso se atentar à palavra de Deus e não ficar enganado somente por alguém levar o nome de Deus, o nome de Jesus na boca, quer dizer que é de Deus. É de Deus aqueles que pregam a verdade. É de Deus aqueles que sustentam a palavra da verdade. Não aqueles que andam na mentira. Porque Jesus disse: aqueles que são de Deus falarão as coisas de Deus. Mas aqueles que não são de Deus farão as coisas do diabo. O diabo é o pai da mentira. Saia do engano religioso e venha pela fé e siga Jesus. É Jesus Cristo que pode perdoar o seu pecado. É Jesus Cristo que pode justificá-lo diante de Deus e dar um verdadeiro relacionamento com Deus, livre de fardos religiosos, livre do fardo da religião. Jesus Cristo é o caminho. Caminho não é Aparecida. Caminho não é Maria. Caminho é Jesus Cristo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Caminho é Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo é trevas. É perdição eterna, é juízo de Deus, é a segunda morte.
O reino ao homem segue seu juízo. Não tem purgatório. Não existe purgatório na Bíblia. Não há reencarnação. Só há Jesus Cristo, que pode perdoar o seu pecado e pode te salvar. Só Jesus Cristo apenas. Para andar com Deus não precisa de uma religião. É preciso ter o Espírito Santo de Deus, ter a unção de Deus habitando dentro de mim, dentro de vós. Não é um estatuto que você segue de uma denominação. Não é você estar semana inteira dentro de 4 paredes que vai te dar a vida com Deus. Vida com Deus é pelo Espírito Santo. Seguindo a adoração a Deus em espírito e em verdade.